Nesse momento eu desejo cumprimentar todos os meus amados irmãos, meus distintos alunos, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus pela oportunidade que Ele me concede e mais uma vez poder comunicar com cada um de vocês a palavra de Deus. Dessa feita nós estamos aqui para apresentar mais uma lição do nosso primeiro trimestre aí da CPAD deste ano de 2024. Hoje nós temos uma lição muito importante, que é a lição de número 6, de 11 de fevereiro de 2024. A lição de hoje tem como título Igreja, Organismo e Organização. Esse é o título da nossa lição. Eu não vou entrar na discussão do título, como eu gosto de fazê-lo, nesse momento, porque eu quero deixar para fazer umas observações o que eu penso em relação ao título. Eu quero deixar para fazê-lo no corpo da lição. Portanto, nós iremos estar estudando aí sobre igreja, organismo e organização, é o título da nossa lição. O texto áureo da nossa lição, ele está no livro de Atos, capítulo 6, verso de número 3. Ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe, portanto eu só vou lê-lo nesse momento, não vou fazer comentário. Nos diz o seguinte: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Atos 6, verso de número 3. A verdade prática da lição nos apresenta o seguinte: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Bastante interessante essa verdade prática, porque no decorrer da lição eu tenho algumas observações a fazer em relação ao título da lição, Igreja, Organismo e Organização. E aqui a verdade prática ela já sinaliza para aquilo que eu quero abordar, quando nos apresenta que a igreja é um organismo vivo. Esse é o sentido da igreja. A igreja, no seu aspecto natural, enquanto o resultado da obra de Cristo no Calvário, ela é um organismo. Jesus ele não veio fundar uma organização, ele não veio fundar uma religião, portanto, no seu aspecto primário, o resultado da obra de Cristo é exatamente o seu corpo. Jesus é apresentado como sendo o cabeça, e cada um daqueles que foram alcançados pelo sacrifício de Cristo são membros do corpo de Cristo. Portanto, existem vários membros, mas que formam um único corpo. E nenhum membro ele é membro fora do corpo de Cristo. Então essa é a grande metáfora que de fato dá conta do sentido, do significado do que é a igreja de Cristo. Aqui não estou falando de igreja enquanto religião, enquanto instituição, enquanto uma organização humana, como o é toda religião. Não estou falando sobre isso. Estou falando aqui igreja enquanto corpo de Cristo. Então, no sentido do corpo de Cristo, a igreja é um organismo. Porém, não existe um organismo sequer que ele não seja organizado. Então, todo organismo ele é organizado por juntas, medulas, por membros, por órgãos, enfim. São várias as partes que se formam um organismo, que se forma um corpo. Esse daí o aspecto organizado da igreja. Então, já adiantando, eu percebo a organização da igreja nesse aspecto, uma organização espiritual, uma organização tomando a metáfora de um corpo. E essa organização tendo como o líder,
vamos dizer assim, o dono dessa organização é o próprio Cristo. Portanto, nesse aspecto, eu vejo a igreja apenas como um organismo vivo, organizado, seria o aspecto da organização, mas não uma organização no aspecto humano, uma organização humana como qualquer organização humana. A igreja, para mim, ela está acima de qualquer organização. Ela não é uma organização no aspecto humano. É claro que ela tem a sua organização quanto a uma liderança, uma liturgia, né? A igreja no seu aspecto visível, no seu aspecto geográfico, no seu aspecto local, uma vez que esta igreja ela é composta de pessoas que ainda estão na carne, pessoas que pertencem a um tempo, estão localizadas no espaço geográfico. Então, nesse aspecto, sim, nós temos a organização, esse povo que se reúne, que comunga da mesma fé, que tem tudo em comum, que reúne para cultuar a Deus. Nesse sentido, sim, nós temos uma organização. Porém, essa organização ela não pode ter um cunho de uma mera organização humana, porque mesmo a igreja, no seu aspecto visível, as leis que comandam essa organização, entre aspas, são leis divinas, não são leis humanas. Não é a lei do pastor, não é a vontade do líder, é a vontade do cabeça, que é Cristo. Então eu tenho uma certa resistência em trabalhar com esse conceito, igreja, organismo e organização, porque a expressão organização ela dá a ideia de uma criação humana, mas eu prefiro trabalhar a igreja como um organismo organizado no seu sentido primário, porque ela é feita de vários membros que compõem o corpo de Cristo, e aí todo o corpo ele é organizado. E esse aspecto de organização no sentido de que todo o corpo ele é organizado. Então, a organização nesse sentido do corpo e no sentido da igreja visível, é claro que para ela poder existir, congregar pessoas das mais diferentes organizações, das mais diferentes culturas, com as diversas influências que eles têm, eles se juntarem debaixo de uma mesma bandeira. Mas o vínculo dessa organização seria o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo, que por sua vez levantam homens e mulheres capacitados para exercerem liderança, mas organização essa fundamentada na palavra de Deus, dirigida pelo Espírito Santo, que vive em torno da bandeira do Evangelho. Esse, para mim, é o verdadeiro sentido da Igreja de Cristo. Não confundi-la como uma organização humana que tem CNPJ e que se tornou uma instituição. Meu grande problema não é nem com o ato da organização, porque isso é fato. Todo corpo, todo organismo, ele é organizado. Então, nesse aspecto, ele tem uma organização. Agora, o grande problema é o institucionalismo, que infelizmente muitas igrejas, no seu aspecto visível, muitas religiões, ela tem se tornado instituições sociais. O institucionalismo tem tomado conta, e nessa questão, dentro do institucionalismo, o indivíduo, o membro, a parte, cada um tendo o seu valor, seu lugar no corpo de Cristo, ele acaba desaparecendo em nome da instituição ou do institucionalismo. É nesse sentido que eu defendo, para não confundir essa ideia de um organismo organizado, ou de uma organização, a igreja enquanto uma organização, não confundir isso com instituição ou institucionalismo. É nesse aspecto que eu faço a observação, porque não podemos ignorar que mesmo a igreja primitiva, ela tinha um mínimo de organização.
Ali nós tínhamos uma liderança, os apóstolos, que por sua vez, à medida que a igreja ia expandindo em determinada região, fundava-se um novo trabalho, uma igreja local, ali eram instituídos novos líderes para poder tomar conta, organizar, conduzir a liturgia, o ensinamento, a instrução, o batismo, ali as ordenanças divinas. Então, nesse aspecto, nós temos uma organização, sim, mínima, mas temos uma organização, porém, ela centrada não no homem, apesar de terem pessoas para gerirem minimamente aquilo que é preciso para que todo ajuntamento humano exista, porém, pessoas que estavam submissas à doutrina dos apóstolos, à direção do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Portanto, aqui a verdade prática nos apresenta: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, ela precisa ser organizada. Para mim aqui, a verdade prática deixa bem mais claro qual o sentido de organização da igreja, no aspecto de que todo organismo ele é organizado. Bem, a leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 6, verso 1 ao verso de número 7. Diz o seguinte: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, aqui discípulos, entenda-se os seguidores de Cristo, a multidão dos que seguiam a Cristo. Aqui não há uma referência aos 12 apóstolos de Jesus, aqui é em relação aos seguidores de Cristo, que também eram chamados de discípulos. Então, e mesmo também porque esse contexto aqui já fala bem no momento já pós morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Bem, então ora, naqueles dias, aqui é o verso 1 do capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas, as suas viúvas dos gregos eram desprezadas no ministério cotidiano. Então aqui nós já temos, a igreja começa a enfrentar alguns problemas aqui nesse contexto, devido ao crescimento do número de seguidores de Cristo. Aqui já fala de judeus, gregos, de fala grega, e os judeus, vamos dizer assim, puros. A essa altura aqui é bom se observar que a igreja ela já começa, de uma certa forma, a se espalhar. A igreja começa a se espalhar. Nós vimos que com a morte de Estevão, lá o primeiro mártir, a igreja ela já se espalha pelo mundo, e ela já não fica mais limitada, vamos dizer assim, a um contexto meramente ali local de Jerusalém. Ela começa a cumprir de fato o mandamento de Jesus, podemos dizer assim, que era que eles deveriam pregar em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa era uma ordenança de Jesus em relação à igreja, e nós vimos isso de maneira muito bem clara em relação ao fundamento da igreja após o Pentecostes. Logo quando a igreja ela começa a surgir, a igreja começa a incomodar as pessoas, o inferno, e a perseguição já surge ali com a morte de Estevão. E com a morte de Estevão, a Bíblia deixa bem claro que muitos espalharam-se, a igreja começou a se espalhar, e aí há um crescimento exponencial da igreja, do reino de Deus, podemos dizer, na terra. E aí então nós temos a ideia das igrejas gentias ou gentílicas, que elas começam a surgir.
Então aqui nós estamos vendo aqui essa lição quando fala da Igreja de Cristo. Aqui é interessante nós observarmos que ela já está aludindo a um contexto quando judeus de fala grega, eles já começam a fazer parte da igreja. A igreja ela começa a se organizar, e aí vem todo um contexto de resistência ao evangelho, de perseguição. E a igreja então ela começa a se estruturar, vamos dizer assim, ela começa a sair de um contexto limitado dentro da questão judaica, e nesse contexto também que nós vamos ver a necessidade crescente de uma organização maior, vamos dizer assim, da necessidade de se eleger líderes para poder tomar conta da igreja, para poder gerir as demandas da igreja, porque agora o evangelho ele não é mais algo, como falei, restrito a uma cidade, a um local. Ele passa a ter um contorno mais geral, um contorno mundial, podemos dizer assim, porque essa é a ideia de ir até os confins do mundo. E aí nós vamos ter toda uma história aí a partir do Pentecostes, do capítulo 2. Nós vamos ver uma história aí já marcada pela igreja, iniciando com uma obra do poder do Espírito mesmo, derramando sobre a vida da igreja. Vamos ter aí já milagres sendo acontecendo para provar que aquela igreja de fato era uma obra do Espírito. Isso aqui é bem interessante nós observarmos. Isso já começa a acontecer. Também nós vamos perceber que a igreja ela começa a ter um sistema mais complexo, no sentido de poder atender às mais diversas demandas. É nesse contexto que nós vamos ver que o que a lição nos apresenta, a necessidade de que os próprios discípulos eles têm de escolher aí os 7 diáconos para poder tomar em conta da mesa. E aí nós vamos na sequência que a gente está lendo o capítulo de número 6, nesse início que a igreja ainda está aqui restrita em Jerusalém, mas nós vamos ter já no capítulo 7, como consequência do crescimento do evangelho, da importunação, principalmente dos judeus, dos fariseus, aqueles que iam contra a igreja. Já no capítulo 7 nós temos então a morte de Estevão. E aí sim, com a morte de Estevão, no capítulo 7, nós teremos então a expansão da igreja para o mundo gentílico. Mas nesse momento aqui, quando da instituição e do crescimento da igreja já em Jerusalém, nós já vemos aqui esse princípio de organização na igreja mãe, vamos dizer assim, na igreja sede, no centro missionário para os judeus. E logo após, um pouco mais à frente, depois da igreja já organizada nesse aspecto, nós vamos ver a perseguição que vai surgir, exatamente devido ao número, ao crescimento da igreja. E lá no capítulo 7 nós vamos ter a morte de Estevão. E com isso há uma dispersão dos discípulos, dos seguidores de Cristo, pelo vasto império romano, chegando até a igreja no seu crescimento. Ele chega até o centro, vamos dizer assim, do mundo, que a ideia era evangelizar, pregar o evangelho a todo mundo. A igreja chega até Roma, que é,
vamos dizer assim, a capital do império da época, do mundo da época, podemos dizer assim. Então, em Roma, nós temos ali uma representação do fim do mundo no sentido de ser o centro que comandava todo o mundo. Então, a igreja ela chega até Roma. Nós vamos ver aí, por exemplo, nas viagens e, em especial, na última, numa viagem de Paulo, dentre as suas muitas viagens, por fim, depois da sua terceira viagem missionária, alguns até chamam de quarta viagem missionária de Paulo, ele acaba sendo levado para Roma. E lá ele prega a palavra de Deus e muitos são convertidos. Bem, mas voltando aqui ao capítulo 6, nós temos então que, ora, naqueles dias crescendo o número de discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então aqui diz respeito à questão da assistência social, quanto à distribuição de alimento, o cuidado que se tinha em relação às viúvas, que é algo já desde o Antigo Testamento, dentro do judaísmo, já que o cristianismo ele basicamente é estruturado a partir do judaísmo, uma religião com uma herança do judaísmo muito grande, mas já havia ordenanças divinas em relação ao cuidado com o órfão, a viúva, o estrangeiro. E nesse caso aqui, havia crescido o número de discípulos e dentro de um contexto onde era muito comum viúvas, devido à condição de vida do próprio povo da época, entendeu? Geralmente o homem era aquele que era obrigado a determinadas situações que envolvia perigo, e perseguição vai surgir depois, e outras coisas num contexto geral, tinha ter guerras, etc. Mas aqui nesse contexto aqui inicial da igreja, e quando a igreja, logo após Pentecostes, ela começa a crescer demais, é que muitos judeus de fala gregas, eles aceitaram a fé, e aqui, dentro desse contexto, as viúvas dos judeus gregos estavam sendo deixadas em segundo plano quanto à assistência social em relação às viúvas, no caso dos hebreus, aquelas que de fala hebraica. Então essas estavam sendo preferidas, estavam sendo assistidas, enquanto as outras estavam sendo negligenciadas pela assistência social da igreja. Então aqui o texto fala da murmuração que começou a existir entre os seguidores de Cristo por causa deste assunto, desse importante negócio como a que a Bíblia trata. E aí o verso 2 diz o seguinte: e os 12, aí agora os 12 apóstolos, os 12 discípulos, aqueles chamados por Jesus, os 12 convocando a multidão, e aqui é bom fazer uma observação, que aqui fala em relação aos 12, mas já a escolha de Matias já havia acontecido, porque esses 12 aqui não inclui Judas, o que fracassou, mas Matias, que foi escolhido no lugar de Judas. Então, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Então, o que os discípulos, apóstolos aqui estão dizendo? Que não era razoável, não era sábio, não era prudente, não era vantajoso para a igreja que eles ficassem ocupando de todas as questões da igreja, pregando, orando, dividindo alimento, fazendo tudo, que isso não era possível, não era justo, não era correta essa posição. Daí eles dizerem que não é razoável, ou seja, não é lógico, não é irracional que a gente faça tudo. É isso que eles estão dizendo. Então, portanto, nós não vamos deixar de pregar a palavra de Deus ou dividir
a pregação da palavra com a assistência social. Daí nós já percebemos que já havia uma organização muito precária em relação dos discípulos tomarem conta de tudo, mas agora eles já começam a organizar melhor a vida em comunidade, que exatamente eles vão levantar auxiliares para cuidarem da assistência social, cuidar da necessidade ali do povo, das viúvas, de tudo aquilo que dizia respeito ao cuidado material, à questão filantrópica, todo esse cuidado para que os discípulos, apóstolos, eles ficassem ocupados apenas a oração e a pregação da palavra. Então aqui olha a espécie de organização. Olha, os apóstolos ficam responsáveis por orar, pregar a palavra, evangelizar e ensinar, e os diáconos responsáveis pelas questões sociais e todas as demais demandas do povo. Então aqui eles dizem, olha, verso 3, escolhei, pois, irmãos, aí para a multidão dos discípulos, que eles mesmos escolhessem representante entre eles, para que cuidassem desse importante negócio. Então, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. É interessante observar que, pelo fato de ser uma obra, vamos dizer assim, material, entre aspas, cuidar das mesas, das viúvas, etc., alguém poderia pensar que poderia ser qualquer pessoa sem um preparo mínimo, bastando entender um pouco de administração de bens materiais para poder exercer essa obra. Porém, o que me chama muita atenção são as qualificações dos diáconos. Isso, para mim, só faz reforçar a igreja enquanto um organismo vivo, e não como uma mera organização humana. Porque as exigências que elas são colocadas para alguém ser diácono são basicamente, quem lê a Bíblia pode ver em um contexto maior, quando da separação dos presbíteros, dos bispos, dos pastores, os termos podem ser aplicados dessa forma, basicamente eram as mesmas exigências que era para um pastor, quase todas era para um diácono. A única ressalva, ou pelo menos que a gente não vê falando em relação ao diácono, é a obrigação do diácono ensinar. Não era obrigação do diácono ensinar a palavra. Essa era uma obrigação, sim, do presbítero, do bispo, do pastor. Ele tinha a obrigação de ensinar. Mas os requisitos de virtude, quanto à virtude, à conduta, eram os mesmos, tanto para pastores quanto para diáconos, exatamente porque eles estavam lidando com o corpo de Cristo, com um organismo que precisava agora de uma organização maior. Então esse é o aspecto de organização da igreja, no seu aspecto primitivo, no seu aspecto bíblico, vamos dizer assim. Então aqui então é dado aos discípulos a oportunidade de escolher 7 representantes. E olha o que é exigido desses representantes. Escolher, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, porque era para cuidar da igreja de Cristo, não era para cuidar de um comércio, de uma sociedade humana, de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Observe, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Então aqui fala da escolha desses homens para serem postos sobre um importante negócio, que era exatamente a ideia aqui de importante negócio, sobre esse importante ministério. Não é um negócio como um comércio, que às vezes a expressão negócio na nossa língua portuguesa, na atualidade,
pode soar como um comércio ou um negócio, uma coisa qualquer. Não é esse o sentido. O sentido aqui de negócio aqui tem a conotação para cuidar dessa importante causa. É aqui esse importante negócio, esse importante ministério, podemos dizer assim. Esse texto aqui, de Atos 6, alguns ainda questionam se esses homens que foram escolhidos, esses 7 varões de boa reputação, se são de fato os diáconos que são mencionados no outro momento, no outro texto bíblico, quando vai falar sobre as características daquilo que eu estou falando dos diáconos. Aí quando vai dizer sobre a reputação, sobre as credenciais do bispo, do diácono, aí marido de uma só mulher, não dado ao vinho, cheio do espírito, etc, etc. Então alguns tentam questionar ou colocar, levantar dúvidas se esses 7 escolhidos aqui, eles são ou não esses diáconos que são elencados, dados nomes de cada um por Paulo no outro momento. Porém, nós vamos perceber que aqui, claro, aqui já dá o nome desses 7 homens, mas no outro momento Paulo vai falar sobre as credenciais. Então, só que nós vamos observar que, de fato, não há como negar, apesar daqueles que discutem, essa referência desses homens para cuidarem das mesas é exatamente a escolha dos diáconos. Isso a maioria dos estudiosos veem dessa forma, que de fato esses 7 irmãos aqui escolhidos são exatamente aqueles diáconos nos quais, se não me falha, aqui não me lembro bem qual o texto, se em Atos ou se em Efésios, fala sobre as características daqueles que almejam o ministério, dos bispos, dos diáconos. Então, certamente é uma referência a esses mesmos aqui que foram separados, não só esses, mas todos aqueles que almejassem. Claro, a igreja ia crescer e ia precisar de mais diáconos. Essa era uma função local, então não ficou resumido apenas a esses 7 diáconos. É claro que as igrejas tiveram que ter vários e vários diáconos. Porém, havia uma observação sobre as credenciais do que seria um diácono. Bem, então, eles são ensinados a escolherem 7 homens para porem sobre esse importante negócio e depois trazer o nome para os apóstolos, para que orassem por eles e eles fossem então oficializados como responsável por esse ministério. Aqui não chama de diácono, mas no outro texto nós vamos ver que se refere exatamente a esses diáconos. Verso 4. Mas nós perseveraremos, no caso os apóstolos, na oração e no ministério da palavra, na pregação, no ensino da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. Todos gostaram dessa sugestão e então eles elegeram 7 homens. Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe. Fazendo uma ressalva aqui para Estevão e Filipe. Estevão foi o primeiro mártir e foi também um grande evangelista, pregador da palavra, cheio do Espírito. E Filipe também ele se destaca como um grande evangelista. Portanto, eles escolheram a Estevão, a Filipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timão, a Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. Então eles foram apresentados aos apóstolos, os apóstolos impuseram as mãos como transmitindo autoridade para eles, como também liderança, como representantes ministerial, vamos dizer, dentro da igreja. E aí o verso 7 diz que: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicou muito
um número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Eu acho interessante aqui essa expressão, porque fala do crescimento do evangelho em Jerusalém, e os próprios sacerdotes, eles começam agora, os sacerdotes aqui, entenda-se os religiosos judeus, que apesar de serem sacerdotes, mas ainda não conheciam a verdadeira fé. E aqui agora esses sacerdotes, eles passam a conhecer a fé e a ter também um encontro com Cristo. Isso eu acho muito importante, porque com essa nova estrutura, a organização da igreja, a igreja começa então a crescer, e muitos sacerdotes também, ali judeus, começam a abraçar a fé que agora no caso, pregada pela igreja. Bem, aí nós vamos então para aí a sequência da lição, já lendo aí o comentário da lição, trabalhando o comentário da lição, pegando a parte da introdução, para nós irmos aqui mais alguma coisa ou aquilo que a lição ela nos apresenta aqui no decorrer do seu texto. Bem, então temos aí a introdução da lição. A introdução nos diz o seguinte: nessa lição vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização, com aquelas observações que fiz. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Então veremos que não existe função sem forma, ou seja, sem uma forma, uma organização, nem existe organismo sem organização. Então todo organismo ele é necessariamente organizado, é isso que a introdução está dizendo. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Então aqui dois extremos devem ser evitados. O extremo de uma igreja que não tem liderança, que nenhum grupo social, nenhum grupo humano, nenhum agrupamento humano, ele pode viver minimamente sem nenhuma liderança. E no caso da igreja não pode ser diferente. A igreja no seu aspecto local visível, ele precisa de uma liderança. É Deus que vai descer do céu para liderar um grupo aqui no tempo e no espaço. Para isso ele levanta homens, porém homens com as credenciais que nós falamos, as credenciais de um pastor, de um diácono, para poder liderar. Então deve evitar o extremo. Não é concebível uma igreja sem nenhuma organização, mas também uma outra coisa que deve se evitar no caso, essa estrutura, um institucionalismo rígido que acaba matando a vida da igreja, tornando a igreja como se fosse uma instituição humana, onde cada membro ele não é igualmente valorizado no corpo de Cristo. Esse institucionalismo ele também acaba por sacrificar a vida do grupo, a vida da igreja. Conheceremos também os três principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos, e em quais deles a nossa igreja, aqui está falando, são revistas da Assembleia de Deus, então em qual desse sistema a igreja, no caso aqui da Assembleia, se encaixa. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo, então nenhum desses modelos são maus em si mesmo, porém, como tudo o que é humano, estão sujeitos a acertos e erros, portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro, ou seja, deve-se buscar aquilo que é a igreja, o modelo que é exposto na igreja do Novo Testamento, na igreja
enquanto é uma organização do corpo de Cristo. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta a estrutura da igreja cristã, como a igreja cristã ela é estruturada, a igreja enquanto uma estrutura. Primeiro subtópico, a igreja como organismo, igreja como organismo. Vou explorar essa parte da igreja como organismo, e aí depois vou levantar algumas questões aqui no segundo subtópico, quando vai falar a igreja como organização. Então, nesse primeiro, igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos, daí o nome organismo, mas no caso do organismo vivo, um ser vivo, no caso o homem, por exemplo, que é a metáfora que a Bíblia fala sobre o corpo de Cristo, o corpo humano, ele é um organismo mais complexo. Ele não tem só, ele tem órgãos, tem membros, tem medulas, tem várias divisões, vamos dizer assim. Então, o organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Esse é o conceito geral de organismo, que é um conjunto de órgãos, que esse conjunto já dá a ideia de uma organização. Esse é o sentido da igreja enquanto organização, esse conjunto de órgãos vivos que faz parte de um corpo. Então é exatamente isso. Então o organismo é um conjunto, um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, o corpo, com as diferentes funções de seus órgãos e membros, é entendido como uma estrutura física de um organismo vivo. Aqui está dizendo que o corpo, que é a metáfora que nós temos da igreja, com a reunião dos seus órgãos e membros, é entendido como uma estrutura viva. Então, essa estrutura viva, essa estrutura física de um organismo vivo. Então, qual é a estrutura física de um organismo vivo? É a junção de órgãos e membros, que forma essa estrutura física de um organismo vivo, que seria, no caso, o corpo, tomando como metáfora aí o corpo de Cristo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo. Igreja, corpo de Cristo. É bom ficar muito claro. Um organismo vivo cuja cabeça é o próprio Cristo. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. Os membros não existem independentemente um dos outros. Não existe a ideia de membro fora do corpo. Isso aqui é fundamental para que a igreja não perca a razão de ser. Não existe membro fora do corpo, como não existe corpo sem membro. A Bíblia diz, por exemplo, se um membro disser, olha, eu quero ser orelha. Então, como eu não sou orelha, eu não faço parte do corpo. Não, nem por isso ele vai deixar de fazer parte do corpo. A mesma Bíblia fala, e se todo mundo fosse orelha ou olho, por exemplo? Onde estaria o corpo? Todo mundo quer ser o olho. Então, transforma todo mundo em olho. Isso é o que? Uma anomalia, isso não é um corpo. Isso é um monstro. Então é necessário que a gente entenda que o verdadeiro sentido da igreja é este. Que cada um de nós fomos colocados no lugar o qual Deus achou por bem nos colocar. Todos são igualmente importantes. Todos existem no corpo, nenhum pode ficar fora do corpo. Não importa qual a posição, qual é a sua função no corpo, mas você não é melhor nem pior, porque não existe ninguém ruim, pior no corpo de Cristo. Todos são igualmente importantes, pois a Bíblia diz que nós somos distribuídos no corpo de Cristo para que haja o pleno funcionamento do corpo. Porém, não existe corpo sem membro, como não existe membro sem o corpo. Então essa é a grande metáfora do que é essa igreja. Eu acho que esse texto ele é muito importante. Os membros não existem independentemente um dos outros.
E aí a lição prossegue. Portanto, como corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Então, como corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente, ou seja, uma organização, é um corpo constituído de órgãos e membros físicos que constituem um corpo vivo, o corpo de Cristo. Porém, estamos falando de uma obra espiritual. Ah, mas somos seres de carne e osso. Sim, mas nós somos conduzidos pela vida de Cristo que nós recebemos. Daí eu não gosto de limitar ou ver a igreja como uma organização, porque soa muito humano a ideia de uma organização como uma empresa, como uma instituição, onde são os homens que ditam as regras. Aqui não. Na metáfora do corpo, do organismo, dessa estrutura de membros, órgãos e membros, formando aí uma estrutura viva, o corpo físico, aqui a ideia aqui é que nesse corpo tem um cabeça. E o cabeça, como sabemos, a função da cabeça é mandar todos os comandos para o corpo, para toda a parte do corpo. Tanto é que morrendo o cérebro, hoje, por exemplo, a ciência considera alguém morto quando o cérebro para, quando há uma morte cerebral, porque aí todos os demais órgãos vão morrer. Então, no aspecto espiritual, quem comanda a igreja de fato é Cristo. Ou seja, o cabeça da igreja não é o pastor. O cabeça da igreja não é o padre, não é o guia espiritual, não. O cabeça da igreja é Cristo. O pastor é um membro, é uma ovelha, porém é uma ovelha guia, uma ovelha chamada para ajudar a liderar a igreja visível no tempo e no espaço, para poder organizar a igreja como todo o corpo é organizado, para poder trazer de Deus o alimento que a igreja precisa, para conduzir a igreja a Cristo, conduzir a igreja à fonte da vida, trazer um alimento espiritual para a igreja, mas tudo isso vindo da parte de Deus, por intermédio do Espírito Santo. Daí o Espírito Santo habitar na vida da igreja, que é o agente que traz a regeneração, é o Espírito Santo, que ele não está entre a igreja, mas ele está na igreja. Daí a palavra de Deus para ser ministrada à igreja, daí todos os fundamentos da palavra dos apóstolos como ferramentas para nutrir a vida da igreja. Mas em momento algum deve-se pensar que a igreja deve ser conduzida pela ideologia humana, por uma teologia humana, que acha melhor fazer dessa forma ou fazer daquela outra forma. Hoje o grande problema da igreja visível é que, infelizmente, com o passar do tempo, a igreja passou a ser vista como religião, o que Cristo não veio fundar. Ela passou a ser institucionalizada, principalmente com o advento da chamada cristandade, que aí já tornou uma cultura cristã. Os cristãos, o cristianismo seria a doutrina dos cristãos, e a cristandade já seria uma cultura europeia, uma cultura que acabou se espalhando pelo mundo. Mas aí é onde surgem vários problemas em relação à igreja. Infelizmente, muitas igrejas, elas na atualidade, elas existem como uma instituição. E aí viver como instituição acaba negligenciando a questão da palavra de Deus como um alimento único para guiar a vida da igreja, o Espírito Santo como sendo a vida da própria igreja, a necessidade do arrependimento, do novo nascimento e tudo aquilo que faz com que a igreja seja corpo de Cristo. Então esse é o perigo que nós enfrentamos na realidade, porque infelizmente muitos líderes, e não são poucos, eles já atuam na igreja como se eles fossem os donos da igreja,
como se eles fossem o cabeça da igreja, eles que determinassem as regras, as diretrizes, para onde ele quer levar a igreja. A igreja não é conduzida pelo homem. A Bíblia diz que o nascido de novo, ele é como o vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o nascido de novo. E o que é a igreja? A igreja ela é composta de nascidos de novo. Esse é o verdadeiro sentido da igreja. Ela tem uma organização humana no sentido de poder conduzi-la dentro dos parâmetros das doutrinas, da palavra de Deus, da direção do Espírito Santo. Ela tem necessidade, sim. Agora, o grande problema é quando essa organização, que é salutar, é necessária, faz com que a igreja se transforme numa instituição. O institucionalismo toma conta e acaba sufocando a igreja, cada membro como uma partícula importante no corpo de Cristo. Essa é a observação que eu queria fazer. Bem, agora o subtópico 2 fala da igreja como organização. A igreja como organização. Eu quero aqui primeiro apresentar o conceito de organização, de acordo com a sociologia. Qual seria o conceito de uma organização social? Uma organização social, ela é formada como uma sociedade estruturada e organizada, e onde cada um recebe um papel dentro dessa sociedade. Então, uma organização social é formada como uma sociedade estruturada. Temos aqui uma sociedade estruturada e cada indivíduo recebe uma organização, um papel dentro dessa sociedade. Um conceito sem nenhum problema, Agora nós temos aqui os tipos de organizações que existem. Aqui é que eu quero chamar a atenção. Os tipos de organizações. Falamos a igreja, esse tópico está tratando da igreja enquanto uma organização. Ela deixa de ser uma organização no aspecto humano, geográfico, físico? Não deixa de ser uma organização. Agora, o grande problema é o institucionalismo. Mas quais são os tipos de organização que nós podemos citar aqui? Nós temos a organização familiar. A organização familiar é um tipo de organização. Organização familiar, temos a organização política, temos a organização econômica, cultural, religiosa, educacional, militar, etc. Então, observem aqui que nós temos vários tipos de organizações. A familiar, a política, a econômica, a cultural, a religiosa, a educacional, a militar, etc. Agora é importante nós observarmos que dentre esses tipos de organizações aqui elencadas, em qual desses tipos de organização, no verdadeiro sentido da palavra, organização, como coloquei aqui, que é exatamente uma sociedade estruturada e organizada, e a igreja ela é estruturada, ela é organizada, e onde cada parte recebe um papel, e cada um de nós temos um papel no corpo de Cristo. Então esse conceito não há nenhum problema em se aplicar à igreja no seu aspecto visível. Mas que tipo de organização nós diríamos aqui que a igreja é? Uma organização familiar, política, econômica, cultural, religiosa, educacional ou militar? Aí, certamente, a maioria tenderia a dizer que a igreja é uma organização religiosa. Porém, à luz da Bíblia, a igreja não é uma organização religiosa. A metáfora que a Bíblia traz da igreja, eu diria que a metáfora que a Bíblia coloca para representar o corpo de Cristo e aqueles que fazem parte da igreja de Cristo é a metáfora da família. Família. Interessante. Não é por acaso que o inimigo ele tem tentado destruir a família. O modelo bíblico de família, o modelo divino de família já constituída lá no Éden. Um homem e uma mulher que gerarão filhos e constituirão uma família.
A Bíblia diz que nós, os salvos, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, uma outra metáfora a referir à igreja, além do corpo de Cristo, edifício de Cristo, templo de Cristo, uma outra metáfora que eu diria que é a metáfora mais significativa dentre todas, é a metáfora da família. A Bíblia diz que nós somos agora membros da família de Deus, ou seja, todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, todos aqueles que admitiram-se pecadores e buscaram um Salvador, salvação através de Cristo Jesus, que é o único meio bíblico apresentado para o homem voltar-se para Deus. A Bíblia diz que nós somos adotados na família de Cristo. Nós não somos mais estrangeiros, mas nós somos agora membros da família de Deus. Então aqui é a metáfora da igreja enquanto uma organização familiar. É uma metáfora significativa. Se tivéssemos que classificar que tipo de organização a igreja é, dentre essas que foram apresentadas, familiar, política, econômica, cultural, religiosa, educacional, militar, diríamos que a igreja é uma organização familiar. Não é uma organização religiosa. A igreja, estou dizendo a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é, que Cristo não veio fundar religião. Cristo não veio fundar religião. Ele veio resgatar os filhos de Deus que haviam morrido em Adão. A humanidade criada por Deus, a imagem e semelhança de Deus, todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, todos os filhos de Deus morreram no pecado. Todos os filhos por criação morreram no pecado. E agora Jesus veio para regenerar, para que esses nascessem de novo, para que fossem adotados na grande família de Deus. Então aqui a metáfora da família é o que mais representa o tipo de organização que é a igreja, que é exatamente uma família, cujo pai é Deus, Cristo, nosso irmão mais velho, e todos nós fazendo parte dessa grande família. Esse é o verdadeiro sentido da igreja enquanto organização. Seria que todos vivam em família. E aí eu acho muito importante, porque aqui é um modelo de uma verdadeira família cristã, onde há respeito, onde há amor, onde há cuidado, onde há carinho, onde há proteção. Então essa é a metáfora da igreja enquanto uma organização. É uma organização familiar, onde um não quer derrubar o outro, onde um não é melhor do que o outro, onde todos são igualmente importantes e trabalham para o bem da própria família. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja como uma organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia a organização. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada nos apóstolos. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, ensinavam à luz da palavra, cuidavam da parte administrativa da igreja, administrava a igreja, instituía lideranças locais, como nós falamos, reunia-se em concílio. Por outro lado, precisamos diferenciar igreja organizada de uma igreja institucionalizada. Aqui é importante. Há uma diferença de uma igreja organizada, porque todo o corpo é organizado, toda a família de Deus é organizada. Então temos que diferenciar uma igreja organizada, que é o caso da Igreja de Cristo, é um organismo organizado, de uma igreja institucionalizada. O institucionalismo é uma ideologia que ela surge exatamente para contrapor ao materialismo histórico, onde havia toda aquela divisão, o indivíduo e o capital e os bens de produção. E aí, para combater essa ideia do capitalismo, essa ideia do
materialismo ali histórico, com toda aquela divisão, o institucionalismo vem para poder fazer frente a essa ideologia, mostrando que o que é importante não é essa dicotomia, mas é a instituição, onde todos os indivíduos são absolvidos na instituição e se torna, dilui na instituição. Então, numa instituição, o indivíduo não é importante. O que é importante é a instituição em si. Esse eu diria que é o maior perigo da igreja na atualidade. É que a igreja, infelizmente, a igreja, no seu aspecto visível, a maioria delas se tornaram uma instituição. Como, por exemplo, quando Constantino, lá na primeira década, final da primeira década do século IV, ele se converte ao cristianismo, que já era chamado de cristianismo. Ele começa então, diminui as perseguições aos cristãos. Logo um pouco mais à frente, umas 2 décadas mais ou menos, Teodósio, o imperador, ele torna o cristianismo uma religião oficial do império. O cristianismo agora já vira uma instituição mesmo do império, já não é mais aquele povo perseguido, agora é uma religião oficial. E aí então, com o passar do tempo, questão de 1 século ou 2 no máximo, nós já temos a cristandade enquanto uma cultura predominante. Então aí já é um processo de total institucionalização do cristianismo. Então esse aspecto, ele infelizmente perdurou. Hoje nós temos muitas igrejas cristãs, inclusive evangélicas, que são grandes instituições. O institucionalismo tomou conta. São os homens que ditam as regras nas lideranças que comandam essas igrejas. Pouco há de temor de Deus, muitos deles sequer são convertidos, já até foram há um tempo, tiveram um começo bom, mas estão terminando de uma maneira péssima, que perderam totalmente o temor de Deus, trata a igreja como uma instituição financeira, uma instituição religiosa e às vezes nem religiosa, parece mais como se fosse uma empresa, e infelizmente isso sufoca o verdadeiro sentido da igreja enquanto um corpo, enquanto uma família, e no seu aspecto também local e visível. Infelizmente o institucionalismo ele enfraquece a vida da igreja. Bem, a organização ela é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. Então, a organização permite à igreja movimentar, crescer, expandir. O institucionalismo enrijece e neutraliza a igreja enquanto corpo de Cristo, enquanto família. Uma igreja organizada, ela se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Isso aqui é muito sério. Uma igreja organizada, dependente de Cristo, da palavra de Cristo, do Espírito Santo, que prega o arrependimento, a necessidade de nascer de novo, ela caminha, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Porém, uma igreja institucionalizada, que é tratada como uma mera instituição, ela caminha para a morte. A porta do inferno prevalece contra ela. Essa é a realidade. Subtópico 3. Organismo e organização. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização, ou seja, um organismo organizado. Ela existe como um organismo e como uma organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização, ou seja, todo organismo é organizado, isso é óbvio. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples, mas ela é organizada. Alguns, isso aqui é bem interessante, uma crítica bastante pertinente. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo. Não, a igreja é um organismo, algo muito subjetivo,
Então ela não precisa de uma liderança, não precisa de uma organização. Aí é você pensar a igreja já no seu aspecto espiritual, já pós-arrebatamento. Mas enquanto está aqui na terra, nós somos feitos de carne e osso. Precisamos nos organizar como uma sociedade, só com uma sociedade cristã. Uma sociedade não como uma instituição, mas como um grupo organizado, um corpo organizado. Então, alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização por ela ou para ela. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Aquelas pessoas que dizem, não, mas eu não congrego numa igreja organizada, com um templo, com um líder, etc., porque a igreja é organismo. Sim, igreja é organismo, mas a Bíblia, desde a fundação da igreja no Pentecoste, havia uma liderança, havia uma organização, o povo reunia, congregava nas casas, no caso na sinagoga ou no templo, havia uma organização. Isso aí desde o fundamento da igreja. Na verdade, desde Israel lá no Antigo Testamento havia ali a congregação de Israel, que não é no sentido de congregação lugar, mas a reunião do povo. Então a igreja, desde o seu nascimento em Pentecostes, e ela já se organizava, o próprio Jesus se organizava, se reunia com seus discípulos. Então essa ideia de alguém não querer frequentar um espaço organizado, onde há de fato uma liderança que seja séria, é claro, que tenha a palavra não só como um pretexto, mas para guiar a vida da igreja, isso é saudável, isso é bíblico. Então, não querer congregar, tomando o argumento de que a igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo, é um organismo e não uma organização, isso é um erro teológico, é um erro bíblico. Porque todo organismo ele é organizado. E a igreja é um organismo sem sombra de dúvida, ela é um organismo vivo. Esse é o sentido primário da igreja. Mas ainda estamos no corpo, ainda somos seres sociais, seres localizados no tempo e no espaço. E como todo ser humano, ele é um ser gregário, feito para viver em sociedade, a igreja não seria diferente. Ah, não, eu sou igreja, então agora eu não vou viver em sociedade. Isso vai na contramão daquilo que a Bíblia determina. Se estamos formando a grande família de Cristo, se somos o corpo de Cristo que está em formação, como é que esse corpo vai estar em formação? Como é que essa família vai estar expandindo? Se eu me isolo dos demais, eu quero ser um membro isolado. Não existe membro fora do corpo. Ah, mas isso é no sentido espiritual, não apenas, mas onde está o corpo de Cristo, onde está Cristo, aí deve estar reunida a igreja de Cristo. Então, quando a Bíblia fala, onde estiver ali reunidos na presença de Deus, Deus ali está presente, isso não aplica só a um contexto específico na Bíblia, isso pode ser aplicado e deve ser aplicado para a igreja enquanto no aspecto visível. Se eu, por exemplo, se eu pertenço a um time de futebol, eu tenho que participar dos treinos, das reuniões, dos jogos, tenho que ali ter uma carteira filiada a um clube, etc, etc. E eu digo pertencer à igreja de Cristo, que ainda está no seu aspecto visível, e como eu disse, pertencer à igreja de Cristo, e aí eu tomo para mim, não, mas a igreja é um organismo. Então eu fico na minha casa, no meu lugar, cada um no seu lugar, e no arrebatamento a gente se vê. Não é bem assim não. Jesus ele escolhe os 12 discípulos como um início da igreja, podemos dizer ali, dá a ordem a esses discípulos a escolherem outros, e uma das ordens de Jesus, quando ressuscitado, é que eles permanecessem reunidos em Jerusalém, até receber a promessa do alto, que foi o derramamento do Espírito Santo, que inaugurava, vamos dizer assim, a igreja num sentido público. Dali para frente eles se organizavam.
A Bíblia diz que eles reuniam nas casas, na oração, no partir do pão, na doutrina, etc. Então esse é o modelo da igreja que Cristo criou. Era uma igreja organizada. Não era uma instituição social, não era um institucionalismo. Não era isso, mas era uma organização. Uma organização no modelo de uma família, no modelo de um corpo. Então, você fazer parte de uma igreja enquanto uma instituição, enquanto um mero clube, é algo totalmente, vamos dizer assim, sem respaldo bíblico. Mas você fazer parte de uma igreja que ela se organiza em torno da palavra de Deus, em torno do valor individual de cada um, como tendo igual importância no corpo, na família, sendo nutrido pelo mesmo alimento, pela mesma palavra, tendo a mesma vida, participando da mesma experiência do novo nascimento, da regeneração, da unção do Espírito, do mover do Espírito, tendo tudo em comum, isto é bíblico. Então, busque uma igreja bíblica, busque uma igreja que viva como família, que viva como corpo, busque uma igreja que esteja perto, esteja próximo, que viva a vida de Cristo. E aí, como costumo dizer, que eu ouvi de alguém, busque uma igreja próxima da palavra, e não próxima da tua casa, mas congregar, viver enquanto um grupo organizado, isto é fundamental, porque esse é o modelo da igreja desde a sua fundação, enquanto igreja primitiva. Aí então, voltando à crítica que a lição faz, alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeita toda forma de organização para ela. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. Tópico de número 2. Igreja, um organismo vivo e organizado. Primeiro subtópico. Eu vou correr daqui para frente, que já temos mais de 1 hora, e eu ainda estava no primeiro tópico. Mas os demais tópicos, eles são basicamente retomando o que já falou. Tópico 2. Igreja, um organismo vivo e organizado. Primeiro subtópico. No seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia igreja que estava, por exemplo, a igreja organizada em Roma, a igreja que está em Corinto. Aqui não é nome de igreja, como temos hoje, várias denominações. Que igreja aqui não tem nada a ver com denominação. Denominação é nomes dados pelos homens a uma instituição religiosa, mas a igreja ela é uma só. Você pode ter várias denominações, mas igreja é uma, é apenas uma. Não existe várias igrejas. Você pode ter várias denominações, várias instituições, mas o que existe é a igreja de Cristo. E essa igreja, como ela é uma igreja universal, ela é uma igreja, um corpo místico e universal de Cristo, ela está espalhada em todo o mundo. Daí falar a igreja que está em Roma, mas não é uma igreja chamada Roma. Era a igreja que estava na cidade de Roma. Então a igreja, a Bíblia cita aqui, por exemplo, havia a igreja que estava em Roma, em Corinto, em Éfeso, na Galácia, etc. Então, essa é a ideia. Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia. Então, enquanto organizada, a igreja ela se reunia, ela orava, contudo, enxergava as demandas sociais enquanto organização, as demandas sociais que precisavam ser atendidas, instituiu os diáconos, elegeu a liderança, enviou os primeiros missionários. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Subtópico 2. No seu aspecto litúrgico e ritual, a igreja no seu aspecto da liturgia e ritual, seu dia a dia. Toda igreja organizada possui sua liturgia
e o seu ritual. Cada igreja organizada ela vai possuir a liturgia e o ritual. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência, mantém a ordem no culto. Imagina uma igreja que não tem líder, não tem nada, e aí chega lá, vai fazer o quê? Como iniciar uma reunião de estudo, um culto, se não tem nenhuma organização? Vira uma bagunça, é uma Babilônia. Então a igreja, ela se reúne, ela precisa da organização para manter a decência, manter a ordem. Estabelece costumes que devem ser observados, da mesma forma em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva, por exemplo, batizando os cristãos, faz parte do ritual da igreja, é uma ordenança divina, batismo nas águas, realizando a ceia do Senhor, faz parte desses mandamentos divinos do aspecto litúrgico e ritual da igreja. E por fim, o último tópico da lição, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Então, há formas de governo da igreja, de como ela é comandada nas diversas tradições cristãs. Então, vamos ver aqui. O primeiro tipo de governo é o episcopal. Essa palavra traduz do grego episcopos, e aparece algumas vezes no Novo Testamento. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispo ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Esse é o modelo episcopal. E Deus escolheu um bispo, ou alguns homens, bispos, mas com o passar do tempo, esse modelo de governo acabou gerando o governo, o Papa, né, um único homem que governa sobre todos, seria o bispo principal, seria essa forma do papado romano. Algo que é questionável à luz da Bíblia, essa ideia de um governo centralizado em um homem. Os apóstolos, eles não, apesar de ser a igreja mãe, mas não era, a igreja não era sustentada nos apóstolos. Os apóstolos, eles deram o pontapé inicial, mas cada igreja constituía o seu líder, que, é claro, dava satisfação à igreja mãe, mas logo nós vemos que temos uma sede missionária em Jerusalém, uma sede em Antioquia, uma para alcançar os gentios, a Antioquia da Síria, e Jerusalém para alcançar os judeus. E aí, em cada localidade tinha o seu líder. Paulo, um dos grandes missionários, e outros, seus companheiros, formavam líderes, e a igreja continuava. Não estava fundada nem em Paulo, nem em Pedro, nem ninguém. Estava fundada em Cristo. E cada líder ele era preparado para conduzir a igreja como sendo uma obra espiritual e não centralizada nele, como eu sou bispo, sou o dono da igreja, eu sou o centro, eu sou o sucessor de Cristo. Isso não tem nenhuma base bíblica, Então esse modelo, modelo aí, o episcopal, que infelizmente foi mudando e ganhou esse contorno que temos do catolicismo romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo e por algumas denominações protestantes e pentecostais. Segue esse modelo. Depois eu faço um comentário aqui que eu gostaria de fazer. Um outro modelo é o presbiterial. O ofício de presbítero, do grego presbíteros, é encontrado também no Novo Testamento, assim como o episcopal. Contudo, no atual sistema presbiterial, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local, ou seja, a igreja é conduzida pelo presbitério. Daí esse sistema presbiterial. A igreja local é conduzida pelo presbitério. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Aqui, por exemplo, a presbiteriana
É um governo presbiterial. E algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Então esse é um modelo também de governo. O outro modelo é o congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local, no contexto do Novo Testamento, é vista em Atos 14, 23. Esse modelo também é visto em Atos 14, 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais elas são autônomas nas suas tomadas de decisões, não depende de uma convenção ou não há interferência de uma convenção, melhor dizendo, ou de uma igreja na outra. Então as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas, que esse modelo batista é exatamente esse modelo congregacional, onde a igreja ela elege os seus pastores e o pastor ele não age de forma independente. Tudo que ele vier a fazer, ele vai ter que reunir o conselho da igreja ali, o conselho principal da igreja, que seria a diretoria da igreja, debate os assuntos, depois esses assuntos são levados para a Assembleia, para que a Assembleia, aprovando ou não, de acordo à manifestação da maioria, então os assuntos ou as demandas elas são realizadas. Mas tudo, vamos dizer assim, passando pelo crivo, pela aceitação da congregação. Então aqui nós vimos que o modelo episcopal, nós temos o Novo Testamento, mas ele foi deturpado. O presbiterial também nós temos esse modelo no Novo Testamento, os presbíteros, e o congregacional também nós temos no Novo Testamento. O problema é como esses modelos eles são dirigidos e se estão ou não desvirtuados da sua origem bíblica. É isso que deve se levar em consideração. E aqui o quarto tópico da lição, o último, ele vai falar sobre o sistema de governo. Aqui fala o sistema de governo de nossa igreja, aqui falando da Igreja Assembleia de Deus, uma vez que a revista é da Assembleia de Deus. E aqui eu quero fazer uma observação, porque já fui, hoje não congrego mais na Assembleia de Deus, mas nasci no lar cristão e na Assembleia de Deus e congreguei por 49 anos. Então conheço muito bem uma igreja que amo, uma igreja maravilhosa, um povo maravilhoso, um povo disposto, sacrifica pela obra, trabalhador. Na verdade, a Assembleia de Deus é uma escola. Então eu louvo a Deus por ter passado 49 anos dentro dessa igreja, que foi a minha escola, toda a minha formação espiritual, ética, moral. Recebi, é claro, primeiro dos meus pais biológicos e dos meus pais e meus irmãos da fé na Assembleia de Deus. Por isso eu amo muito esta igreja. Então aqui vai dizer sobre o sistema de governo da Assembleia de Deus. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiterial. Então, na América do Norte, a Assembleia de Deus tem um governo mais presbiterial, a semelhança no caso dos presbiterianos. Por outro lado, no contexto brasileiro, a nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal e congregacional. Então, no contexto brasileiro, há elementos do governo, no caso episcopal, e o governo, no caso congregacional, e o governo presbiterial, melhor dizendo. Então, há uma junção aqui nesse contexto aqui, congregacional, melhor dizendo. Por outro lado, na realidade brasileira, a nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal e o congregacional, que é o sistema batista, reúne esses dois elementos. É, portanto, um modelo híbrido. Na verdade, é bom que se faça uma observação que, infelizmente, com o passar do tempo, isso eu posso dizer, a igreja, de fato, ela tinha esse modelo episcopal e congregacional, onde a congregação
ela, de uma certa forma, ela tinha uma participação nessa questão, não necessariamente na escolha dos seus líderes, mas na vida da igreja no dia a dia. Mas isso, infelizmente, isso não é mais uma realidade nas Assembleias de Deus no Brasil. Isso não é uma realidade. A igreja, basicamente, o governo ele é apenas episcopal. Isso aqui é algo que está muito distante da realidade de um governo que seja episcopal e congregacional. Não. A congregação ela não tem poder para decidir. Quando eu digo a congregação é o povo. Ele não tem poder para decidir quase que absolutamente nada, infelizmente. É, portanto, um modelo híbrido, segundo a lição. Isso porque até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, daí ter essa influência ainda, ela foi fundada por batistas, a Assembleia de Deus, ela veio missionários batistas, que fundaram a Assembleia de Deus, batistas aí do movimento renovado, da renovação pentecostal. Então, ela, por ser fundada por batista, ela acabou sofrendo, tendo essa influência do governo congregacional, como o texto coloca aqui. Então, isso porque até o início dos anos de 1930, lembrando que a Assembleia de Deus aqui no Brasil, ela chegou em 1910. Isso porque até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguiu um modelo congregacional. Contudo, isso aqui eu achei bem interessante, a lição ela foi ética em colocar isso aqui. Louvo, parabenizo a lição. Contudo, esse sistema de governo, no caso o congregacional, sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral em 1930. Então, essa Convenção Geral, quando passa a ter uma Convenção Geral, e aí pronto. Eu diria que, infelizmente, um dos grandes problemas da Assembleia de Deus na atualidade é devido exatamente a essa ideia de uma convenção geral, que acaba tendo os papas da atualidade, aqueles que mandam na vida da igreja. E isso, infelizmente, enquanto organização, enquanto modelo organizacional, foi um fracasso para a nossa amada igreja Assembleia de Deus. Uma igreja boa, irmãos excelentes, entendeu? Pessoas sérias, tem dirigentes muito sérios, mas que cada dirigente local da sua congregação não tem o mínimo de autonomia, tem o mínimo de autonomia sobre as decisões, sobre uma liberdade, vamos dizer assim, administrativa. Então tudo está centralizado numa hierarquia muito seleta, e aí ganhou um contorno político muito grande. A disputa nas convenções é algo absurdo, é algo realmente à semelhança de um partido político. E aí já a prática do nepotismo, da simonia, briga pelo poder, campanhas políticas, mudança de estatutos para poder permanecer no poder, isso tanto a nível de Brasil quanto a nível de Bahia. Infelizmente, a igreja, o institucionalismo tem tomado conta da forma de governo da Assembleia de Deus, e hoje ela não é mais esse governo híbrido episcopal e congregacional. Ela é apenas episcopal e poucos dominam os destinos da igreja, e isso tem desvirtuado. E como? Tem desvirtuado. Essa foi a minha maior dificuldade em permanecer na Assembleia de Deus. Não que eu tenha nada contra a igreja, amo a igreja, amo os meus pastores que tive, os meus dirigentes locais, como sempre congreguei em congregação, mas infelizmente hoje é um governo totalmente episcopal, e isso tem trazido muitos prejuízos para a Assembleia de Deus como um todo. Mas é uma igreja que na sua essência, os irmãos em si, o povo em si, é um povo de Deus, um povo trabalhador, são pessoas maravilhosas, um ambiente gostoso, onde de fato você pode aprender, trabalha quem quiser, há espaço para todos, mas a forma de governo ela deixa muito a desejar. Então, contudo, esse sistema de governo sofreu
modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Então, elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, o atual modelo de governo, se é a lição que está falando, é bom deixar bem claro, para não dizer que é um assembleiano, um ex-assembleiano ferido, eu me considero hoje um batista assembleiano, ou um assembleiano batista. Para mim, o corpo de Cristo não passa por nome, por placa, denominação. A Igreja de Cristo é uma só. Denominações tem várias, mas a Igreja de Cristo é apenas uma. Então, eu não me envergonho de ter no meu DNA uma formação totalmente assembleiana, mas fui dos bons tempos, onde tive verdadeiros líderes, verdadeiros pastores. Não estou dizendo que hoje não existe, eu conheço, tem alguns ainda que ainda permanecem, mas mudou bastante a forma de governo, mas continua sendo uma igreja que dá oportunidade a todos. Isso aí é inegável para quem quer trabalhar, não olhando para o homem, para a recompensa de homem, mas olhando para Cristo, para quem quer trabalhar. É uma grande seara, a Assembleia, a nossa amada Assembleia de Deus. Assim, o atual modelo de governo, em sua grande maioria, pelo menos a nível de Bahia, que eu conheço, e a nível de convenção baiana e a nível de Brasil, para mim é a mesma coisa. Sua grande maioria, embora mantenha certa autonomia administrativa em relação à Convenção Geral Estadual, certa autonomia, no caso, as sedes regionais mantém certa autonomia, mantém sim, uma considerável autonomia, eu diria assim, certo? Não total autonomia, mas só que essa autonomia administrativa dessas regionais, no caso, por exemplo, aqui em Conquista, a ela está ligada a várias igrejas que são chamadas de congregações. E essas congregações, se aqui a regional, em relação à sede estadual, a autonomia já é relativa, mas tem uma certa autonomia, as congregações, a autonomia é quase zero. Na verdade, tem congregações, ou quase todas, não sei dizer, basicamente não tem autonomia nenhuma. E isso é prejudicial ao andamento do trabalho. Infelizmente, esse institucionalismo é algo que precisa ser pensado. Então, a maioria, embora mantenha certa autonomia administrativa em relação às convenções gerais estadual a quem são filiadas. As igrejas possuem modelo de liderança regional e local centralizado, que é o caso das congregações. Tudo é centralizado no pastor, vamos dizer assim, da região. O líder local, ele responde diretamente, basicamente, na atualidade, tem que basicamente fazer aquilo que o pastor manda, em termos de administração. A liberdade só não pregar a palavra. Isso aí ainda há liberdade. Graças a Deus por isso. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Não é a igreja local, não é a congregação que decide nada em relação a lideranças, presbítero, um diácono, um pastor. A congregação não tem nenhuma participação nesse sentido. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede, que é um caso, por exemplo, aqui de Vitória da Conquista. A igreja sede que decide as lideranças locais, e somente ela decide isso. É uma igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais a ela afiliadas. Então, esse é o modelo da Assembleia de Deus, que infelizmente tem ganhado um contexto que tem deixado muito a desejar. Mas a igreja em si, o povo em si, é um povo maravilhoso. Conclusão. Nessa lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as Escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado.
Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Essa é a sua forma de organização. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Então, aí a uma diversidade, o bom seria mesmo se a depender, independente do governo. Não vejo problema. Se o governo é episcopal, se ele é presbiterial, se é congregacional, para mim isso não é o maior problema. O problema é quem exerce o governo, ou os que exercerem o governo, tomarem para si essa função como se eles fossem donos da igreja, que infelizmente tem acontecido em muitos lugares. A forma de governo não é problema. Elas têm base bíblica. Não é problema a forma de governo. Congregacional, episcopal, presbiterial, não é problema. O problema está em quem está à frente do governo. Uma igreja ela pode ser presbiterial, mas o presbitério desvirtuar a sua função. Pode ser congregacional e de repente, de uma forma sutil, o pastor querer fazer a igreja, apesar dele ter sido escolhido pela congregação, ele fazer a igreja à sua imagem e à sua semelhança. Ele ser usado o discurso de autoridade para estar fundando doutrinas e sutilmente destruindo a vida da igreja, como nós já vimos. Isso já aconteceu, essa história eu já vi. Essa história, ela se repete. Ou, no caso, é episcopal, que aí se acha um Deus e ali domina soberanamente sobre a igreja, aí vende a igreja no sentido dos seus valores, se alia a um partido político e fecha com um determinado candidato, e toda a igreja, na sua simplicidade, é levada a fazer o mesmo. Então, o perigo sempre está, o problema está no homem. O modelo não é tanto o problema. A questão é quem estará no governo. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós possamos, acima de tudo, que é o propósito maior da lição, é mostrar que a igreja ela é um organismo organizado. Ela é, como a lição coloca, eu acho que foi minimamente explicado o tema, a igreja como organismo e como organização. Eu ainda colocaria a igreja como organismo organizado. Se fosse eu que colocasse o tema, eu não colocaria igreja como organismo e organização, mas colocaria igreja como organismo organizado. Mais uma vez que expliquei os tipos de organizações, a organização não é problema, porque a igreja ela tem que ser organizada, todo o corpo é organizado, toda instituição humana é organizada, e o modelo melhor, o tipo de organização que é a igreja, é uma organização familiar, porque nós somos a família de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Espero que a tua vida tenha sido grandemente abençoada por Deus e que você tenha cuidado para certificar se você de fato faz parte da Igreja de Cristo, não de uma religião, mas se você faz parte da família de Deus, do corpo de Cristo. Graça e paz, Deus abençoe a todos.